Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no segundo dia de 8 dias que pediremos: Jesus, entra no meu barco, Jesus, entra no meu barco. E é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer nesses 8 dias. Há momentos em que nós teremos que ir até Jesus e há momentos em que Jesus vai até nós. Quando é o que aprenderemos aqui. Qual momento é que eu tenho que ir, que Jesus virá até mim? Vamos meditar na palavra dele e ver o sobrenatural do Senhor agir. Não é isso? Não é isso que a gente está querendo aqui? O sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, precisamos ativar a nossa fé. Precisamos crer, decidir e agir. É assim no mundo espiritual, para que tudo se mova ao nosso favor. Eu quero ver isso na sua vida. Você vai testemunhar. Escreve aqui: eu vou testemunhar o que Jesus está fazendo na minha vida. Eu vou testemunhar. Vai escrevendo, escreve, compartilha, se inscreva aqui nesse canal de bênçãos. Não está sendo bênção para você? Então por que você ainda não se inscreveu? Vamos lá, se inscreva, mostra para Deus que você está interessado em ouvir a palavra dele. E aí ele vai começar a te mandar mais mensagens. Fala: nossa, essa minha filha, esse meu filho tem interesse em adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento na minha palavra. E o reino, os céus vão trabalhar em seu favor. É isso, a gente tem que mostrar interesse. Vamos lá, vamos mexer nos algoritmos do reino? A gente fala tanto em algoritmos aqui na internet. Você já parou para pensar que lá no reino também tem algoritmos espirituais? Sim, porque quando você começa a se inscrever, você começa a buscar: nossa, é isso mesmo? Ela falou do livro tal, eu vou começar a ler. E você pega a sua Bíblia e começa a meditar. Os algoritmos do céu vai movimentar e falar: ó, Senhor, há um interesse ali. Tem uma filha, tem um filho que está com interesse no reino, e o Senhor começa a observar você. É assim, a palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se você está sendo fiel no pouco conhecimento que você vem recebendo, o Senhor vai confiando mais, daqui a pouco você está produzindo fruto. É assim, seja fiel. Tá aqui, fica até o fim. Começou esses 8 dias, não desanima não. Ai, não consegui ver quando foi postada a mensagem. Ei, vai assistindo quando dá. Vocês lembram da multidão? Às vezes estamos cheios de multidão de coisas para resolver, multidão de coisas para fazer. Porém, Jesus é a nossa prioridade. Jesus é a nossa prioridade. Escreve aqui: Jesus é a minha prioridade. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir para o sobrenatural entrar na sua vida, na minha vida. E é isso. A palavra de hoje está escrita em Mateus capítulo 4, versículo 20. Vamos lá, 23. Vamos começar com 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte orar. Quem subiu sozinho para o monte? Jesus, nosso exemplo. Antes de tantos milagres que Jesus fazia, antes de coisas sobrenaturais, que é o que a gente vai ver aqui agora, antes de Jesus cumprir o propósito dele aqui na terra, que era morrer na cruz por nós, ele orava. O que é orar? É o secreto dele com o Pai, é ali que tem a intimidade, é ali que ele fala, é ali que ele se entrega, e é ali que as revelações de Deus vai vir sobre ele, vai vir sobre você, vai vir sobre a minha vida. É no momento da oração. Você entendeu? Você tem aquela intimidade com Deus. Você já parou para pensar? É muito interessante isso, e eu creio que um dia, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero falar disso aqui. Como ouvir a voz de Deus? Porque muitas pessoas, você já viu pessoas que falam assim: e Deus falou isso para mim, eu estava fazendo tal coisa e Deus falou assim para mim. Não surge aquela pergunta: mas como assim? Como Deus fala? É isso, é intimidade. Aquela pessoa, ela tem intimidade com Deus. Então, a forma com que Deus vai falando com ela sabe que é Deus, porque ela se relaciona com ele. Por exemplo, se uma pessoa, o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, te ligar de qualquer telefone deste mundo,
Na hora que você atender e ouvir a voz, você vai dizer: marido, esposa, pai, mãe, por que você está nesse número? Sabe por que você vai dizer isso? Porque você conhece a voz, você tem relacionamento, você tem intimidade. E quando você não conhece a voz, pode ser um número conhecido. Pode ser um número conhecido. Se pega uma pessoa e fala: oi, tudo bom? Você, não, de quem é essa voz? Porque eu não te conheço. Hã? Você entendeu? É isso, nós precisamos nos relacionar com o Pai. Era isso que Jesus fazia. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Antes de um sobrenatural acontecer, ele foi para o monte orar. Esse é o segredo de Jesus que a gente está aprendendo. Segredo não, que isso aqui não é segredo não. Jesus deixava explícito para todo mundo. Estou indo para o monte orar. Vai orar também. Ei, ore, se relacione com o Pai. E ele vai te contar segredos inimagináveis. Ele esconde para aqueles que se relacionam com ele. Deus não tem filhos prediletos. Não, ele não comete o pecado da predileção. Deus não comete isso, ele não tem filho predileto. Sabe o que Deus tem? Filhos íntimos. Essa é a diferença. Filhos íntimos. Vai ser assunto para outra hora, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então é isso, Jesus foi para o monte orar. Vamos lá. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco, qual barco? O barco que estava com os discípulos, que ele insistiu para que os discípulos fossem. Quer dizer que os discípulos não queriam ir. Ele teve que insistir. Você vê isso nos versículos anteriores. Tem que ler contextos. Ele insiste, vai, pega o barco, sai daqui. E os discípulos entram nesse barco e seguem o seu caminho. Eles entraram, aí o que acontece? Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Por que o vento soprava contra esse barco? Vamos lá. Porque se está relatando aqui é porque tem utilidade aqui. Poderia falar assim, ele pegou o barco, saiu. Não, está falando que o vento foi contrário, estava fustigado pela onda. Por quê? Sabe por quê? Porque o propósito dele não era só o barco, era a chegada do barco. É a sua vida, você sabia? Sabe quando você está começando e o inimigo vem contra você? Não é porque você eu já sou grande. Não, é porque você vai se tornar aquela pessoa extraordinária que Deus projetou. Você vai fazer coisas, milagres, maravilhas. Você vai influenciar no reino de Deus de uma forma tão grande, seja através dos negócios, de empresas, seja através de pessoas, de relacionamento, de ensinamento, seja do que for. O inimigo, quando ele olha para você, já vê seu barco chegando. Você já parou para pensar nisso? Quando o vento é contrário, quando tudo é contrário, é porque ele já te vê chegando. Porque se você olhar para a história, quando esse barco chega, curas acontecem. O diabo já vê a sua chegada. Ei, mas levanta a mão aí que eu vou profetizar na sua vida. Você vai chegar como esse barco chegou. Você vai chegar e vai cumprir o propósito. O propósito que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, aonde você for, milagres vão acontecer. Casas que tem contenda, que tem briga, que tem confusão. Quando você chegar, paz vai chegar junto. A união vai chegar junto. Aonde você estiver, a empresa que você estiver trabalhando vai começar a dar certo. Vai ter um destravar sobrenatural, porque você carrega Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você carrega Jesus. Então, aonde você for, o milagre vai acontecer. E o inimigo vai ter que correr. Amém? Recebe essa palavra? Creia, creia. Jesus manda que as pessoas tenham fé. Creia, a gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Então, mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pela onda, porque o vento era contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus é extraordinário. Ele não foi de qualquer jeito, ele foi andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Como assim? Mas Jesus imediatamente disse-lhe: coragem. Ei, muitas das vezes
Jesus vai dizer para você: coragem. É isso. Você precisa de coragem para tomar atitudes. Você precisa de coragem para tomar decisões. Você precisa de coragem para iniciar, empreender alguma coisa. Jesus está dizendo agora para você: coragem. Você precisa de coragem para começar um novo relacionamento porque você ficou frustrada nos antigos? Ou porque você não consegue superar algumas perdas? Jesus está dizendo para você: coragem. Tenha coragem. Não é qualquer coragem, é coragem em Jesus Cristo. Olha aqui, eles estão de frente para Jesus, eles estão com Jesus nesse alto mar. Jesus diz para você agora: toma posse, põe a mão no coração, levanta a mão do jeito que você quiser, do jeito que você crê. E diz: Senhor, recebo. Eu agora vou declarar, recebe agora, em nome de Jesus, que a unção da coragem, esteja sobre você nesta hora. Em nome de Jesus, você que tem medo de fazer as coisas, você que tem medo de realizar alguma coisa que precisa ser realizado, mas o medo impede. Em nome de Jesus, eu profetizo e determino no mundo espiritual: espírito do medo, saia desta vida agora. Espírito do medo, saia desta vida agora. E que a unção da coragem esteja sobre você nesta hora. Você seja revestido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja revestido de coragem. E espírito do medo, saia em nome de Jesus da sua vida. Porque você precisa fazer, você precisa romper, você precisa viver o sobrenatural. Você vai perceber aqui que o ingrediente muito forte aqui é a fé e a coragem. Fé e coragem. Olha só. Mas Jesus imediatamente ele disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. O espírito do medo não pode habitar em nós. Senhor, disse Pedro. Olha Pedro aparecendo. Vocês lembram na mensagem 1 que eu falei sobre Pedro? Olha que Pedro de novo, gente. É o líder. Você é líder de si mesmo. Domine você as suas emoções. Domine você a sua vida. Toma a rédea da sua vida. Seja líder da sua casa. Seja líder de você mesmo. Aonde Deus te colocou para liderar. Tome a sua posição, não passe para outro não. Se Deus confiou, se Jesus confiou nas suas mãos, é porque Ele te acha capaz. Melhor ainda, que Ele vai te capacitar. É isso, Jesus jamais daria uma função para Pedro se Pedro não fosse aquele que poderia realizar o que Jesus quis. Para pensar, Jesus era intencional. Se Ele escolheu Pedro, que Ele via o que Pedro ia se tornar. Lembra do que a gente falou sobre isso? Jesus ia ver quem Pedro ia se tornar. É isso. Vamos lá. Tá aqui Pedro de novo. Esse homem nos ensina muito. Aí disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso agora? Eu te pergunto novamente: você tem coragem de falar isso? Senhor Jesus, se esta ideia de negócio, se esse relacionamento vem da tua parte, manda-me ir. E Jesus vai com você. Olha aqui, ele não está falando manda-me ir em qualquer lugar, manda-me ir ter contigo. Se Jesus está mandando você ir, é porque ele vai com você, é porque ele está com você. Confia nele, confia. Você está aqui porque você confia. Você só precisa ativar a sua fé, é isso que você precisa. Olha só, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aí Jesus disse: venha. Jesus está falando para você: venha, sou eu mesmo que estou falando. Está duvidando? Então peça a Deus um sinal, peça a Deus. Ei, Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. Peça um sinal para Jesus se é Ele mesmo que está nesse relacionamento. Pergunta para Jesus se é Ele mesmo que está nesse negócio. Pergunte, faça um sinal, peça a Jesus um sinal. Pedro pediu. Se é mesmo, então me manda ir ter contigo. Falta-nos coragem de falar isso. Então Pedro saiu do barco. Há momentos que teremos que sair.
Olha isso, olha o barco aí. Há momentos que teremos que sair. Vocês lembram no início da mensagem que eu disse, tem momentos que Jesus virá até nós. Tem momentos que nós teremos que ir até Jesus? Aconteceu. Jesus veio sobre as águas, indo até os discípulos no barco. E Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Qual momento você está? Se você está fraco, desanimado, depressivo, sem perspectiva de vida, frustrado pelas coisas que já aconteceram na sua vida, peça Jesus agora. Peça, Jesus, venha ao meu encontro. Jesus, venha ao meu encontro, pois eu não tenho nem forças para andar. Peça, mas você tem que pedir. Você tem que pedir. É isso. Peça, porque pedir é um ato de fé. Você já vai crer que Jesus vai te responder. Peça, Jesus, Jesus, venha ao meu encontro, não tenho forças, estou desanimado, estou entristecido. Venha ao meu encontro. E há momentos que Jesus, você precisa ter um ato de fé, como Pedro, e falar, Jesus, deixe-me ir até o Senhor, manda-me ir ter contigo. É isso, há momentos que você vai ter que, pela fé, você dizer, Jesus, manda, deixe-me ir, deixe-me ir. E é isso, manda-me ir ao teu encontro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Olha, o sobrenatural. Não era sobrenatural, não era Jesus andando sobre as águas. Jesus, ele consegue fazer muitos milagres, maravilhas. Para pensar, Jesus ressuscitou um homem que havia morrido há 4 dias, andar sobre as águas. Não estou falando cronologicamente na Bíblia aqui não, mas eu estou falando sobre os atos de Jesus. Para pensar, o andar sobre as águas era só mais um dos milagres. Jesus fez olho nascer, perna crescer. Meu Deus, tantas outras coisas. O que era andar sobre as águas? O sobrenatural é você andar. É você. Você está entendendo? Porque Jesus, ele realiza. O sobrenatural é você crer que Jesus vai fazer na sua vida. Isso é o sobrenatural. É você andar sobre as águas. Aí o que acontece? Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Olha o medo aí. Esse medo paralisa e não só isso, nos afunda. É isso. O medo faz a gente perder bênçãos. O medo faz a gente ficar paralisado e não acessar o algo extraordinário que Deus tem, uma prosperidade gigantesca que Deus tem para a nossa vida por medo. Vamos lá, o medo, ele retrocede a vida da gente. O medo faz com que você não construa famílias. Sabe por quê? Porque um dia você foi abandonada, um dia você foi abandonado, um dia você foi traído, um dia você foi traída por medo. Não quero mais começar outro relacionamento. E aí o que acontece? Impede de você viver uma nova história. Não deixa que o medo invada a sua vida. Não deixe. Se ele esteve aí, mande que ele saia. Saia da minha vida. Eu te repreendo medo em nome de Jesus. Eu quero a unção da coragem. É isso. Manda esse medo correr. Todos os dias você vai decretar. Em nome de Jesus, espírito do medo, sai da minha vida, eu te rejeito. Você tem que resistir para ele fugir. Não é isso? Porque às vezes é o diabo que põe isso em você. Não fala daquele medo, um medo que é como se fosse um alerta. Por exemplo, o medo, não vou pegar aqui a alta tensão. Isso é um alerta, isso é até um cuidado. Eu não falo isso. Não tenho medo, vou pôr, então um fio de alta tensão eu vou colocar a mão? Não, isso não. Nós estamos falando de algo de novo na sua vida. É isso, começar um novo relacionamento, sabe? De mudar de lugar, se essa é a vontade de Deus para você. Olha aí, Deus deve estar falando com alguém. Se você tem intenção de mudar de lugar, se Jesus está falando, pode vir que eu estou com você, então vá. Mas escuta primeiro a voz de Jesus. Porque Jesus disse para Pedro, venha. Então é isso. Mas quando reparou no vento, ficou com medo
e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. É isso que a gente faz, né? Pedro clamou a pessoa certa: Senhor, salva-me. Ele não pediu os amigos do barco. Vamos lá, por que ele não pediu os amigos do barco? Salva-me, amigo. Não, ele foi na pessoa certa. É Jesus que pode te salvar, é só Jesus. Você está afundado? Está afundado em dívidas? Está afundado em tristeza? Está afundado em depressão? Só Jesus pode te salvar. Pede Ele agora. Pede Ele. Dá uma pausa aí, ó. Dá uma pausa nessa mensagem. Vai, entrega agora o seu coração a Ele. Senhor, eu estou nessa situação. Salva-me, eu estou afundado. Diz para Jesus. Ei, Pedro disse, estou afundando, salva-me. Diga para Jesus agora: Jesus, estou afundado nisso, naquilo. Começa a abrir seu coração. É isso que Deus gosta. Deus gosta que você seja verdadeiro. Jesus gosta que você seja verdadeiro. Abra seu coração agora e começa. Salva-me disso, que você também pode ter provocado. Mas agora pede Jesus para te salvar. Senhor, salva-me. Vamos lá. Então, ele disse: salva-me. Gente, é muito profundo isso aqui. Imediatamente, na mesma hora, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ei, Jesus está assim, estendendo a mão para você agora. Está. Já começa a visualizar. Olha os olhos da fé. Já começa a visualizar. Jesus está estendendo a mão para mim. Eu vou segurar e não vou soltar. Pois eu sei que Ele vai me tirar dessa profundidade que eu estou. Sim, estava afundando nas águas. Pedro era pescador, Pedro sabia nadar, gente. Você já parou para pensar nisso? Pedro sabia nadar. Mas o fato dele afundar aqui causou uma opressão nele. Ele ficou desesperado pensando que ia morrer. É isso. Sabe aquelas coisas que você sabe fazer sempre? Isso eu sei fazer, mas chega uma hora que você fica perturbado, que você não sabe, parece que não tem saída. Você sabe fazer isso, mas chega uma hora que parece que nada disso está dando certo. Não está dando certo. O que eu estou fazendo, meu Deus, me ajuda, me salva. E vem Jesus e te toma pela mão e te salva. Sabe como? Pois é, Deus está falando é com você aí. Isso mesmo, é com você. Vamos lá. E aí, imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só que Jesus fala. Por que você duvidou? Sabe por quê? A dúvida é o impedimento do sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Você pode ficar aqui 8 dias, mas se você tiver dúvida, isso aí eu não sei, sabe? Não sei se é de Deus, não sei. Pronto, não recebe. Porque a dúvida é um impedimento. Ele está falando, por que você duvidou? O Pedro tinha feito coisas milagrosas. Imagina, gente, Pedro andou sobre a água e já era o sobrenatural. No meio do caminho, ele duvida. No meio do caminho, você começa a empreender. E aí, no meio do caminho, você começa a duvidar. Será que foi Deus que me deu isso aqui mesmo? Ou não? Acho que foi coisa da minha cabeça. A dúvida vem para te desanimar e vem para te impedir de acessar o sobrenatural de Deus. Para com isso, repreenda esse pensamento de dúvida. Foi isso que a serpente fez com Eva, trouxe a dúvida no coração dela. O Senhor falou para que vocês não comessem de todas as frutas? Ela, não, só do meio. Ele veio trazer dúvida ao coração dela. E aí, pronto, rompe o propósito de Deus na vida de Eva e de Adão. É isso que o diabo quer fazer na sua vida, trazer dúvida. Será que eu vou ficar esses 8 dias aqui chamando Jesus para o meu barco? Será que isso é de Deus? É de Deus sim, porque ele não está em contra a palavra dele. Amém? Então é isso. E aí o que Jesus diz para ele? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quer dizer, pequena. Ele tinha fé, porém era pequena. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu fui meditar nessa palavra, somente Mateus diz
Jesus andando sobre as águas e Pedro indo até ele. Marcos e João contam esse relato, Jesus andando sobre as águas, mas não fala de Pedro andar. Olha uma aplicação pessoal. Você vai entender depois que cada um conta o evangelho da sua forma, né? Uns contam a vida de Jesus, os feitos de Jesus. Ok, mas não é essa questão que eu quero mostrar para você. Eu quero dizer o seguinte: muitas pessoas, é uma profecia isso que uma palavra profética que eu estou entregando na sua vida, é uma palavra profética, você recebe se você quiser, não duvide, creia somente. Muitas pessoas vão contar sobre Jesus, sobre os feitos, porém, muitas pessoas vão falar sobre Jesus na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Porque Mateus fala sobre o sobrenatural de Jesus, porém fala, e foi assim na vida de Pedro. Você já parou para pensar? Jesus, ele fazia isso, mas na vida de fulano, ele fez assim, assim, assim. Você já parou para pensar que a história de Pedro contada aqui pode ser a nossa, a minha, a sua também? É isso. Mateus relata Jesus andar sobre as águas e Pedro também. É isso que vai acontecer na nossa vida. Eu libero essa palavra profética. As pessoas vão falar de Jesus e mais ainda, vão falar de Jesus na sua vida, aplicando, vivendo o sobrenatural. Amém? Vamos orar? Que hoje foi maravilhoso, todos os dias já está sendo. É o segundo dia e muito mais o Senhor fará aqui. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por esse segundo dia em que estamos clamando, Jesus, entra no meu barco. Olha que sobrenatural vivemos hoje, Senhor. Sabemos que há momentos em que Jesus estará ao nosso encontro e há momentos em que nós estaremos ao encontro de Jesus. Mas em todos os momentos é assim que viveremos o sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, essas pessoas que não conseguem ir até Jesus, Jesus, mova-se até elas, traga a força que elas precisam, traga o renovo que elas precisam, a coragem que nós lemos aqui que Pedro teve, também de ir ao teu encontro. Em nome de Jesus Cristo, liberamos palavra de coragem, mova-se pela palavra de Jesus, mova-se. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigada, porque o Senhor está nos ensinando, dia após dia, o que Jesus fez e continua fazendo e vai fazer muito mais nas nossas vidas. E o nome do teu Filho será glorificado hoje, sempre e eternamente. É o que queremos. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra no meu barco. Amém? Que assim seja, que Jesus entre no seu barco agora, em nome de Jesus, e te dê uma direção. Em nome de Jesus, ele vai dizer, venha pela fé, venha pela coragem. Em nome de Jesus, e você vai se mover. E os outros vão ficar dentro do barco vendo. Você já parou para pensar nisso? Que os discípulos ficaram só observando Pedro e... Você já parou? As pessoas vão ver você se movendo por sobrenatural e vão relatar, são esses que vão contar sobre você. Amém? Receba essa palavra, que o Senhor te abençoe, abençoe o seu dia, a sua família, que tudo que você fizer prospere, para que o nome dele seja glorificado, o nome de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo